O milionário abre o galpão e fica chocado ao ver a mãe da menina pobre em lágrimas. Miguel sempre soube que o velho galpão da família era um lugar misterioso e cheio de histórias não contadas. Após uma vida inteira construindo sua fortuna, ele decidiu que transformar aquele espaço abandonado em uma galeria de arte seria uma forma de redimir o passado. Assim, com uma batida firme, ele rompeu a porta enferrujada. O barulho ecoou na imensidão silenciosa, como um chamado para o inesperado. Assim que entrou, uma atmosfera pesada e quase mágica envolveu Miguel. A luz do sol, filtrando-se por janelas quebradas, iluminava um pó que dançava no ar. Mas em meio a essa cena de decadência, uma figura o atingiu como um soco no estômago. Ali, em frente a uma pintura antiga, estava uma mulher. Ana, com os olhos marejados, soluçava diante de uma tela que parecia pulsar com vida. Era uma cena que Miguel não esperava. Como poderia uma mãe pobre estar tão imersa em sua dor em um lugar que ele pretendia transformar em diversão e luxo? O coração de Miguel acelerou. Distraído, ele se aproximou, e a conexão entre eles foi imediata. Ana ergueu o olhar, cheio de desespero e esperança. "Ela está aqui", murmurou, apontando para a pintura que retratava uma garotinha sorridente, sua filha que havia partido há anos. O apelo da dor dela era tão crudo que Miguel sentiu um nó na garganta. Sua ambição, sua busca incessante por poder, parecia irrelevante diante daquela tragédia. "Por que este lugar importa tanto para você?", perguntou Miguel, a voz quase quebrando. Ana começou a contar a história de sua menina, um relato marcado por risos e lágrimas, uma história de amor e perda que atravessava gerações. Cada palavra dela atingia Miguel como se estivesse puxando ganchos de sua própria infância, onde segredos se escondiam sob o brilho de conquistas materiais. Ele não conseguia escapar da sensação de que a vida que levava o afastava cada vez mais dos verdadeiros laços humanos. Mas o que realmente deixou Miguel em choque foi quando, do fundo do galpão, um velho sócio de sua família surgiu, com um olhar cruel e um sorriso sinistro. "Você não acha que esse galpão poderia render mais se o vendesse em vez de sofrer com esse esboço? Vamos fazer uma oferta que você não pode recusar", ele insinuou, revelando planos obscuros de reaver a propriedade através de métodos questionáveis. Miguel sentiu um tremer em suas mãos. Ele nunca havia visualizado o galpão assim, como um campo de batalha entre suas ambições e a dor de alguém que inexplicavelmente havia se conectado a ele. "Você acha que eu iria deixar isso acontecer?", desafiou ele. Mas internamente as dúvidas começaram a crescer, enquanto Ana continuava a falar sobre sua filha e a dor que a consumia. Uma nova verdade começou a se desenrolar na mente de Miguel. As histórias de sua família, a dor dela, clamava por reconhecimento. E ao mesmo tempo, sua fortuna e tudo o que havia construído estavam à beira de desmoronar. Ana se virou para ele, a expressão misturando esperança e desespero. "Por favor, ajude-me a descobrir a verdade", seus olhos imploravam. Miguel estava diante de uma encruzilhada. Proteger sua fortuna ou ajudar uma mãe a encontrar respostas. No fundo, ele sabia que a história de Ana poderia redefinir seu próprio caminho, mas até onde estava disposto a ir para confrontar seu passado? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível
que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava ali, paralisado, as palavras de Ana ecoando em sua mente. A dor dela, crua e visceral, parecia azucrinar sua consciência. O ar pesado do galpão o cercava, mas a presença do velho sócio, com seu olhar insistente, fez o coração de Miguel acelerar ainda mais. O que você vai fazer, Miguel? Pensou, um frio na espinha. Esse lugar não é só um galpão, murmurou Ana, como se pudesse ler a mente dele. É a memória da minha filha. Sua voz era um misto de dor e determinação, fazendo Miguel sentir um nó na garganta que parecia uma corda apertando seu pescoço. E quando ele ia responder, tudo aconteceu em um instante. O sócio, com seu sorriso cínico, avançou passo a passo em direção a Ana. Sabe, essa pintura é apenas um pedaço de madeira e tinta, ele debochou, como se tentasse quebrar o que restava da esperança da mulher. A vida é feita de escolhas, e você não quer perder as suas por causa de uma ilusão. A tensão no ar crescia, e de repente um estrondo veio do fundo do galpão. A madeira antiga da estrutura estremeceu, como se revelasse um segredo guardado há muito tempo. Miguel se virou e seu coração disparou. Uma parede inteira começou a se desmoronar, revelando uma passagem escura e empoeirada. Ana gritou e Miguel a puxou para trás, mas era tarde demais. Uma sombra, quase uma figura, emergiu da escuridão. As luzes filtradas pareciam destacar o rosto de uma mulher. Era uma mulher que Miguel nunca esperava ver, que ele acreditava estar longe do seu mundo. Era sua mãe. Miguel? O sussurro dela era como uma ligação quebrada, uma conexão que ele pensou que tinha sido perdida para sempre. Seu olhar se fixou em Ana, e então, subitamente, toda a verdade começou a desabrochar como uma flor venosa. A menina, a filha, você conhece ela, não é? A confusão em seu rosto foi substituída por uma revelação terrível. Miguel mal podia respirar. Sua mãe sempre falara de uma amizade que ela tinha na infância. Uma menina que desapareceu misteriosamente. E agora, diante de Ana, o choque derretia seu mundo por dentro. Ana, você é a mãe dela? As palavras soaram mais como um grito encolhido em sua garganta. Sim, mas como você sabe? Ana entortou o rosto, o pânico nos olhos. Miguel sentiu o chão ceder sob seus pés. Era como atravessar um rio caudaloso, sem saber nadar. O medo se transformava em uma onda avassaladora. O velho sócio, vendo a cena, soltou uma risada sarcástica. Bem, parece que temos um reencontro emocionante, mas não se esqueça de quem possui o poder aqui. Ele girou um tablet nas mãos, um brilho frio nos olhos. Você deve decidir, Miguel, o que vale mais, o passado ou o futuro? Miguel estava em um turbilhão. Memórias de sua infância, segredos familiares e a dor de Ana se entrelaçavam em um novelo confuso. Tudo o que ele acreditava conhecer sobre sua família estava se desmoronando. Ele olhou para Ana, que parecia angustiada, e para sua mãe, que agora estava ali. Mas por quê? O que mais ele não sabia? O galpão, antes um espaço de possibilidade, agora se tornara um labirinto de revelações sombrias. Miguel se encontrava em uma encruzilhada. Ele podia continuar a buscar sua fortuna ou mergulhar nas profundezas de um passado que ele mal entendia. Mas a dúvida que pesava em seu peito era: até onde ele iria para desenterrar a verdade sobre a ligação entre essas duas mulheres? Ele se sentiu puxado em direções opostas, a urgência da dor de Ana gritando para ser ouvida, enquanto o eco da ambição pulsava em seu coração. O que viria depois
seria mais do que ele estava preparado para lidar. Mas ele sabia que ao erguer a voz, a vida em suas mãos estaria em jogo. Miguel estava em um labirinto de surpresas, sua cabeça girando com as revelações. Ana, sua expressão entre esperança e medo, parecia estar esperando aquela confirmação. A confusão estava estampada em seu rosto. Como você pode saber? Você é um dos meus últimos laços com ela. Mas, antes que Miguel pudesse responder, sua mãe interrompeu, a voz dela soando como um eco carregado de dor. Miguel, você não entende. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você ou sobre essa mulher. É sobre um segredo que envolveu nossas vidas por décadas. A tensão aumentava no galpão. O velho sócio, com um sorriso desdenhoso, dava passos para o lado, observando o espetáculo que se desenrolava. Isso é patético. Espetáculos familiares em um galpão caindo aos pedaços não vão te salvar, Miguel. De repente, o chão tremeu novamente e uma nova porta, oculta atrás de uma estante em ruínas, se abriu com um rangido. Um brilho estranho iluminou a sala, iluminando rostos em choque. Uma caixa velha, coberta de poeira e teias de aranha. Empurrou o sócio de lado, sua mente girando em torno da ideia de que havia algo enterrado ali que poderia esclarecer tudo. Quando ele finalmente levantou a tampa, um odor fétido escapou, e o que estava dentro fez seu coração parar. Fotografias antigas, documentos amarelados e uma boneca estranha em estado de deterioração estavam todos lá. Miguel examina uma das fotos e uma sensação de frio percorre sua espinha. A boneca, embora desgastada, tinha um olhar familiar. As roupas dela eram as mesmas que sua mãe havia mencionado na infância. Nós tínhamos o mesmo brinquedo, não é, mãe? O olhar dela estava distante, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Então, tudo se quebrou quando ele encostou a mão na boneca. A superfície da boneca era estranha, e assim que seus dedos tocaram, como um lampejo, a lembrança iluminou sua mente. Mãe, como você poderia? Como você deixou? Ele balbuciou, a conexão cada vez mais clara e devastadora. Não, você não pode! A voz de Ana explodiu com desespero. Essa boneca pertence à minha filha. Você não pode pegar isso. Nesse instante, o velho sócio riu, mas era um riso vazio. Uma risada de quem sabia mais do que estava disposto a revelar. Vocês duas, ligadas por um brinquedo? Não se enganem, isso é apenas o começo. A verdade é muito mais obscura. Miguel olhou para Ana, que agora estava pálida, como se a vida tivesse sido drenada dela. O que você está dizendo? Ele encarou o sócio, indignado. Você está prestes a descobrir que todo o passado que pensou conhecer era uma mentira, e que talvez aquela que você chama de mãe não seja quem você imagina. O galpão agora parecia girar e o chão sob Miguel parecia estar afundando. O peso da revelação estava insuportável. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, sua verdadeira essência perdida em um emaranhado de emoções. Miguel, a boneca dela não é só um brinquedo, é um símbolo de algo terrível. O ar ficou tenso e o silêncio foi quebrado pela agonia de Miguel. Ele estava diante do abismo, encostado em um passado que ele mal conhecia. A inscrição na boneca, quase invisível, parecia brilhar, e a única pergunta que ecoava na mente dele era: qual verdade? Nada seria como antes, e tudo o que sabia estava prestes a ruir. Miguel estava ali, com a boneca nas mãos, parecendo que o chão sob seus pés
podia desabar a qualquer momento. O olhar de Ana, carregado de angústia, era como um eco de sua própria dor. Você não pode. A voz dela soava desesperada, cada sílaba carregada de um peso que Miguel nunca havia sentido antes. O velho sócio, impassível, observava como se apreciasse uma peça de teatro trágica. Isso é apenas um brinquedo, Miguel protestou, ainda agarrado à boneca. Mas suas palavras soaram vazias, até para ele. Uma onda de desespero crescia dentro dele. Ele olhou para a boneca novamente, e algo nela pareceu brilhar, uma luz fraca, mas intensa. Não era apenas um objeto, havia algo mais. Neste momento, sua mãe, com uma expressão que misturava pavor e reconhecimento, falou de forma hesitante. Miguel, não é apenas uma boneca. É parte de um segredo que carrego há anos. O ar ficou pesado com a revelação. Miguel franziu a testa, sem entender. Antes que alguém pudesse respirar, a parede do galpão atrás deles estremeceu e começou a se desmoronar. Um barulho ensurdecedor, como os trovões que precedem uma tempestade, irrompeu pelo espaço. Tudo ao redor parecia girar em torno deles, enquanto a poeira se levantava como um véu, ocultando a verdade. O velho sócio, espantado, recuou. Saia do meu caminho, Miguel gritou, e rapidamente puxou Ana para mais perto, enquanto o que restava da parede se desintegrava. Uma figura sombria apareceu através da poeira densa. Um homem, com uma aura de autoridade, emergiu da ruína, um sorriso frio nos lábios. Era o avô de Miguel, alguém que ele acreditava estar morto há décadas. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de um jeito que o aterrorizava. Mas como isso é possível? Ana interveio, a voz tremendo. Você é o pai dela. Uma conexão chocante pairou no ar. O velho sócio, agora pálido, fixou o olhar no avô de Miguel. Você não deveria estar aqui. O avô, ignorando as palavras do sócio, continuou. A boneca, Miguel, era o símbolo de nossa perda, mas também de nossa ligação. O que aconteceu com sua mãe e a filha de Ana entrelaça de uma maneira que você não pode compreender. Miguel, atordoado, sentiu a realidade girar. Você está dizendo que a história delas é a mesma? Ana não conseguia segurar as lágrimas. Eu sempre procurei por respostas, mas você era o único que sabia. Sua voz, quebrada, expressava toda a dor acumulada. O que estava começando a tomar forma diante de Miguel era um emaranhado de mentiras. O velho sócio, com um olhar furioso, disparou como uma cobra. Você não entende, isso deve acabar aqui. Essa revelação é uma ameaça a todos nós. A tensão aumentou palpavelmente. Uma briga poderia estourar a qualquer momento. Não, Miguel gritou. Eu preciso saber a verdade. Ele sentiu que, ao se preparar para confrontar seu passado, o futuro de todos estava em jogo. Com a boneca em uma mão e o temor na outra, ele se sentiu pronto para enfrentar o desconhecido. Mas aquela decisão estava longe de ser simples. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão. O galpão tremeu com a força do impacto. Uma lâmina de luz cortou a escuridão e tudo ao seu redor parecia desvanecer. O chão se abriu e Miguel sentiu que, junto com aquele colapso, poderia estar perdendo a única chance de descobrir quem realmente era. Como um turbilhão, eles foram tragados para a escuridão
e tudo em que acreditavam se desfez em um mar de incertezas. A última memória que Miguel teve antes de perder a consciência foi o olhar de Ana, fixado nele, misto de medos e esperanças. O que sobrou do galpão não era um espaço de poder ou ambição. Era agora um labirinto de mistérios. E cada um deles carregava segredos que poderiam mudar tudo. Miguel se sentiu sendo tragado pela escuridão, a poeira ao seu redor girando como uma tempestade e tudo parecia desmoronar. Quando ele finalmente abriu os olhos, estava no mesmo galpão. Mas o ar estava diferente, carregado de uma energia tensa. A figura do avô se destacava, e Miguel olhou para a boneca na sua mão como se tivesse gravado em sua memória o momento em que a pegou. Mas havia algo mais agora, uma ideia que pulsava em sua mente. Miguel, a voz da mãe era quase um sussurro, enquanto Ana parecia à beira de um colapso. Precisamos sair daqui. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o chão sob eles tremeu novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo galpão, e uma enorme ranhura se abriu no chão, como se a terra estivesse se despedaçando. A energia que emana dela era fatal. Miguel olhou em volta, desesperado. O velho sócio, em um ataque de pânico, fez menção de correr em direção à saída. Mas a ranhura se ampliou, como se estivesse engolindo tudo ao seu redor. Não, não, não! O sócio gritou, enquanto se lançava na direção oposta. Mas a força era irresistível. Nesse momento, um grito arrebatador tomou conta de tudo. Era Ana, seus olhos se arregalando enquanto ela olhava para a boneca em suas mãos. Não, Miguel, larga isso. O tom de sua voz fez o coração dele parar. Ele congelou, não entendendo o motivo de tanto desespero. A boneca começou a vibrar, emitindo uma luz pálida que iluminava o galpão como um farol. A imagem de uma garotinha, idêntica à que estava na pintura, surgiu na mente de Miguel. Imagens de risos, brincadeiras, segredos compartilhados. Mas então, outra memória. Ele viu seu avô, mais jovem, envolvido na mesma cena. E, de repente, a revelação visualizou-se clara como a luz da manhã. Ela era a menina desaparecida, não era? Ana gritou novamente, mas desta vez seu grito se misturou a uma onda de dor e reflexão. É isso. Você não sabe, mas a boneca é uma porta. Você não deveria ter tocado. Nesse instante, Miguel sentiu o mundo ao seu redor se desmontar. Mas, por quê? Ele olhou para sua mãe, que agora parecia perplexa, sua expressão mudando rapidamente de medo para compreensão, como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. O que você está escondendo de mim? A voz dele estava carregada de uma mistura de revolta e tristeza. Eu não sabia como contar. A boneca pertenceu à sua avó, mas não apenas isso. Ela é uma ligação. Ela estava quase em lágrimas, e Miguel soube que a resposta ia muito além do que ele estava pronto para ouvir. Uma ligação com quê? Uma ligação com quem? O desespero estava em seu tom, e tudo parou ao ouvirem o que parecia um eco distante. Uma voz conhecida que parecia ressurgir do passado. Ana, não deixe ele abrir essa porta. O velho sócio gritou, agora desesperado, tentando desesperadamente barrar a proximidade de Miguel e Ana. A luz da boneca começou a brilhar intensamente, e Miguel, em um impulso de coragem, virou-se para o sócio, agora em pânico. O que você sabe? O que você esconde? Também percebeu um tremor na voz dele, e a verdade pareceu se materializar na sua frente. De repente, o chão sob seus pés começou a estalar, e a imagem da garotinha na pintura se sobrepôs ao rosto de Ana. E uma nova figura emergiu, a própria avó de Miguel, uma jovem mulher, sorrindo para ele quando as paredes começaram a desmoronar.
Não, não faça isso! Miguel gritou, enquanto o caos se desenrolava. Mas quando ele olhou novamente, viu que a figura era parte de um convite, uma oportunidade de mudar tudo. O tempo estava se resetando. Havia algo mais sobre essa história, e involuntariamente seu coração disparou. O que realmente estava em jogo? A estrutura do galpão estava desmoronando. Mas Miguel não se importava mais com isso. Ele estava concentrado na transformação que se aproximava. Desde o momento em que tocou a boneca, tudo se tornou uma corrente incontrolável de segredos, dor e revelações incalculáveis. Ele olhou para Ana, então para sua mãe. O que realmente acontecia ali mudaria o destino de todos eles. Agora é a hora! Miguel gritou decidido, enquanto um clarão irrompia à sua volta. Mas não sabia se queria saber mais sobre os eventos que estavam prestes a ser revelados. Essa história estava mudando, e a volta que a vida tomaria poderia acabar sendo a verdade que ele nunca buscou. A única certeza que ele tinha era que o que quer que acontecesse agora mudaria tudo para sempre. Miguel estava convencido de que havia aberto uma porta para a verdade. A luz da boneca pulsava, e a energia que a cercava parecia ecoar dentro dele. Ele olhou para Ana, os olhos dela brilhando de esperança, e para sua mãe, que parecia prestes a desmaiar. Agora é a hora! Ele gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, tudo ao seu redor desabou em caos. O chão começou a tremer com uma força incontrolável, mais forte do que antes. Miguel, Ana e sua mãe foram empurrados para trás, enquanto o velho sócio parecia estar pronto para gritar. Mas a voz dele foi engolida pelo estrondo crescente. A boneca! Não! Ana gritou, mas já era tarde demais. O brilho se intensificou, formando um redemoinho de luz ao redor deles. E então, tudo ficou silencioso. A luz desapareceu e a escuridão tomou conta do galpão. Miguel piscou, tentando reencontrar seu foco. Quando a claridade voltou a surgir, ele se viu em um lugar completamente diferente. Era uma sala vazia e branquíssima, fria como um túmulo. As paredes se fechavam a cada momento e o ar estava denso, quase sufocante. Ana e sua mãe estavam ao seu lado, mas a expressão delas não era de alívio, era pura confusão. Miguel, onde estamos? A voz da mãe tremulava. Ele também estava em choque, mas algo, uma sensação estranha, começou a espreitar em sua mente. Quando seus olhos se ajustaram à luz, ele percebeu que não estava mais sozinho. Havia uma mesa na frente deles. A mesa estava cheia de fotos, documentos e objetos que refletiam o passado. E no centro, uma caixa mais antiga que tudo ao seu redor chamava a atenção. Miguel se aproximou, o coração disparando. O espaço que antes parecia seguro, agora estava se transformando em um labirinto de segredos. Então, algo ocorreu. A caixa começou a tremer nas mãos de Miguel enquanto ele estava prestes a abri-la. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o velho sócio apareceu de repente, como se tivesse surgido do nada. "Você não deveria estar aqui", ele gritou, um olhar frenético no rosto. "A verdade deve permanecer escondida." "Escondida? Escondida de quem?" Miguel retrucou, sentindo a adrenalina escorrendo por suas veias. "Precisamos da verdade. A boneca, tudo isso. Isso pertence a nós." Foi quando tudo ficou mais confuso. Ana gritou, "Miguel, cuidado!" Mas era tarde. Ele havia aberto a caixa e dentro havia uma série de documentos que mais pareciam uma certidão de nascimento. Miguel olhou fixamente para as palavras impressas ali,
e a verdade que nele estava contida desmoronou não só sua mente, mas a percepção de todos ao seu redor. Era outra certidão de nascimento, e o nome que estava ali estava claro como o dia: Ana Rodrigues. O pânico tomou conta dele. Não, não pode ser. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de desespero. Você é minha irmã? O grito de Miguel reverberou nas paredes daquele espaço frio. A revelação cortou o silêncio como uma faca. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados, e a mãe, em um canto, desmoronou. Não, isso não é possível. Não pode ser, ela gaguejou, a expressão de horror estampada em seu rosto. O velho sócio riu, mas era um riso vazio e cruel. Viram? A verdade não é apenas obscura, é catastrófica. As palavras dele ecoaram na sala, e Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. O que eles tinham feito? Qual era a verdadeira natureza de sua família? O que mais estava escondido? A realidade que antes parecia clara, agora se desfazia em milhares de pedaços. O espaço começou a virar um redemoinho novamente, e Miguel lutou para manter os pés firmes no chão. Ele olhou para Ana, a dor e a confusão em seus rostos refletindo um abismo sem fim. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, e no fundo ele sabia que essa verdade, essa revelação devastadora, era apenas o começo de algo muito maior. Algo que poderia destruir ou até mesmo salvar suas vidas. Mas, no meio daquele turbilhão, a única certeza era que não havia como voltar atrás agora. A única saída era enfrentar o que fosse necessário. O que aconteceria com eles depois disso, Miguel não sabia, mas a próxima pergunta pairava no ar como uma sombra. Estariam prontos para o que viria a seguir? Miguel estava convencido de que havia aberto uma porta para a verdade. A luz da boneca pulsava, e a energia que a cercava parecia ecoar dentro dele. Ele olhou para Ana, os olhos dela brilhando de esperança, e para sua mãe, que parecia prestes a desmaiar. Agora é a hora, ele gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, tudo ao seu redor desabou em caos. O chão começou a tremer com uma força incontrolável, mais forte do que antes. Miguel, Ana e sua mãe foram empurrados para trás, enquanto o velho sócio parecia estar pronto para gritar, mas a voz dele foi engolida pelo estrondo crescente. A boneca! Não! Ana gritou, mas já era tarde demais. O brilho se intensificou, formando um redemoinho de luz ao redor deles. E então tudo ficou silencioso. A luz desapareceu e a escuridão tomou conta do galpão. Miguel piscou, tentando reencontrar seu foco. Quando a claridade voltou a surgir, ele se viu em um lugar completamente diferente. Era uma sala vazia e branca, fria como um túmulo. As paredes se fechavam a cada momento e o ar estava denso, quase sufocante. Ana e sua mãe estavam ao seu lado, mas a expressão delas não era de alívio, era pura confusão. Miguel, onde estamos? A voz da mãe tremulava. Ele também estava em choque, mas algo, uma sensação estranha, começou a espreitar em sua mente. Quando seus olhos se ajustaram à luz, ele percebeu que não estava mais sozinho. Havia uma mesa na frente deles. A mesa estava cheia de fotos, documentos e objetos que refletiam o passado. E no centro, uma caixa mais antiga que tudo ao seu redor chamava a atenção. Miguel se aproximou, o coração disparando. O espaço que antes parecia seguro, agora estava se transformando em um labirinto de segredos. Então, algo ocorreu. A caixa começou a tremer nas mãos de Miguel, enquanto ele estava prestes a abri-la. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento,
O velho sócio apareceu de repente, como se tivesse surgido do nada. Você não deveria estar aqui, ele gritou, um olhar frenético no rosto. A verdade deve permanecer escondida. Escondida? Escondida de quem? Miguel retrucou, sentindo a adrenalina escorrendo por suas veias. Precisamos da verdade. A boneca, tudo isso pertence a nós. Foi quando tudo ficou mais confuso. Ana gritou. Miguel, cuidado! Mas era tarde. Ele havia aberto a caixa, e dentro havia uma série de documentos que mais pareciam uma certidão de nascimento. Miguel olhou fixamente para as palavras impressas ali. E a verdade que nele estava contida desmoronou não só sua mente, mas a percepção de todos ao seu redor. Era outra certidão de nascimento. E o nome que estava ali estava claro como o dia. Ana Rodrigues. O pânico tomou conta dele. Não, não pode ser. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de desespero. Você é minha irmã? O grito de Miguel reverberou nas paredes daquele espaço frio. A revelação cortou o silêncio como uma faca. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados, e a mãe, em encanto, desmoronou. Não, isso não é possível. Não pode ser, ela gaguejou, a expressão de horror estampada em seu rosto. O velho sócio riu, mas era um riso vazio e cruel. Viram? A verdade não é apenas obscura, é catastrófica. As palavras dele ecoaram na sala, e Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. O que eles tinham feito? Qual era a verdadeira natureza de sua família? O que mais estava escondido? A realidade, que antes parecia clara, agora se desfazia em milhares de pedaços. O espaço começou a virar um redemoinho novamente, e Miguel lutou para manter os pés firmes no chão. Olhou para Ana, a dor e a confusão em seus rostos refletindo um abismo sem fim. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. E no fundo, ele sabia que essa verdade, essa revelação devastadora, era apenas o começo de algo muito maior, algo que poderia destruir ou até mesmo salvar suas vidas. Mas no meio daquele turbilhão, a única certeza era que não havia como voltar atrás agora. A única saída era enfrentar o que fosse necessário. O que aconteceria com eles depois disso? Miguel não sabia, mas a próxima pergunta pairava no ar como uma sombra. Estariam prontos para o que viria a seguir? E assim, a caixa se abriu ainda mais, revelando objetos antigos que pareciam ter vida própria. Algo não estava certo. Enquanto uma fumaça densa começava a se levantar da caixa, uma figura emergiu dela. Era uma mulher, com um olhar distante e profundo. Seus olhos tinham o mesmo brilho da boneca, e Miguel sentiu algo mudar no seu interior. Era como se aquela figura estivesse conectada a ele de alguma forma. Mãe! Quem é ela? Ana gritou, a voz dela envolta em desespero. A mulher parecia antiga, como se tivesse sido retirada de uma história esquecida. Eu sou a verdade que vocês ignoraram por tanto tempo, ela falou, e suas palavras cortaram o ar gélido da sala. Minha história é a chave para tudo isso. Miguel sentiu uma torrente de emoções ao ver aquele rosto. De repente, uma memória distante, um sonho que ele nunca lembrara, passou pela sua mente. E a voz da mulher ecoou na sua cabeça. Não há como correr do passado. Vocês devem saber o que realmente aconteceu. Ana olhou para Miguel e a confusão virou medo, congelando o tempo ao seu redor. O velho sócio, agora em choque, começou a dar passos para trás, enquanto a mulher avançava. O que ela traria à tona poderia ser a destruição deles. Ele se sentiu afundar nas sombras da verdade, e a única pergunta que ele podia pensar era: poderia suportar o que vinha a seguir?
Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto a mulher se materializava diante deles. A atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. Não há como correr do passado. Vocês devem saber o que realmente aconteceu. Ela repetiu, e suas palavras pairaram pesadas na sala. Miguel olhou de relance para Ana, que agora estava mais pálida do que nunca. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de conexão e horror. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, sua voz soando distante, quase como um eco. Eu sou a mulher que você não sabia que precisava encontrar, respondeu a figura. Mas minha história não é apenas sobre mim. É sobre a vida que foi moldada pelas escolhas de sua família. A tensão cresceu, e o velho sócio, que parecia uma sombra no fundo, deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para algo ruim. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A caixa que Miguel havia aberto começou a vibrar intensamente. Os objetos dentro dela se agitaram como se tivessem vida própria. E antes que alguém pudesse reagir, um clarão ofuscante rompeu da caixa, cegando todos por um instante. Quando a luz se dissipou, uma nova figura estava ali. Uma jovem mulher, tão parecida com Ana, apareceu ao lado da mulher que havia emergido da caixa. O olhar dela era impenetrável, e seu sorriso era perturbador. Acho que chegou a hora de vocês entenderem que nem tudo é o que parece. Quem é você? Miguel perguntou, cada palavra cheia de incredulidade. O velho sócio balançou a cabeça, como se estivesse desesperado para impedir isso. Eu sou a irmã que Ana nunca soube que tinha, disse a jovem com um tom quase divertido. E a verdade é que vocês todos estão cooptados numa história que não compreendem. O que aconteceu com vocês, suas vidas, seus legados, tudo se entrelaça aqui. Miguel ficou em choque. Irmã? Isso é impossível, ele exclamou, olhando de Ana para a jovem. A dinâmica que conhecia estava desmoronando como cartas de baralho. A mulher que primeiro apareceu, agora visivelmente frustrada, elevou a voz. Vão ter que enfrentar isso. Não é apenas uma revelação de família. É sobre o poder que vocês carregam e o que ele pode fazer ou destruir. Nesse momento, a jovem desviou o olhar para o velho sócio, que parecia estar perdendo a capacidade de controlar a situação. Você está acabado. Sua falsa ideia de controle está prestes a desmoronar. E sem aviso, ela se virou em direção a Miguel e Ana, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. O que eles esconderam de você, Miguel, é muito mais do que quaisquer tristezas familiares. Você tem um papel a desempenhar, um poder que precisa ser liberado. O quê? Miguel gaguejou, o nervosismo tomando conta de seu corpo. Ele olhou para Ana, que estava em um estado de confusão profunda, mantendo a mão sobre a boca, como se quisesse sufocar um grito. Não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. A mulher na caixa começou a desvanecer. Lembre-se, Miguel, o verdadeiro poder não vem do passado, mas das escolhas que você fará agora. E assim que suas palavras ecoaram, o chão sob eles vibrou uma vez mais. Não! O velho sócio gritou. Mas antes que pudesse reagir, uma fissura começou a se abrir na parede atrás dele, engolindo-o em uma escuridão que parecia viva. O rosto dele passou de arrogância a pura desesperação em uma fração de segundo. Vamos! Foram as últimas palavras que conseguiram ouvir antes que o cenário se desmoronasse novamente. E então, tudo escureceu. Miguel estava deitado no chão, a cabeça girando, sem saber onde estava ou o que havia acontecido. O que restava na sala? O que tinham vivenciado? E a maior questão:
Qual seria o papel dele nesse jogo desconhecido? Miguel estava deitado no chão, a cabeça girando, sem saber onde estava ou o que havia acontecido. Os ecos da verdade estrondosa ainda ressoavam em sua mente. Havia uma sensação de desconforto no ar, como se o próprio espaço estivesse vibrando em expectativa. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos arregalados em choque. Ana, você é minha irmã? Como assim? As palavras pendiam pesadamente entre eles, e a atmosfera estava carregada de secretos não ditos. A jovem que havia surgido da caixa observava-os, um sorriso intrigante dançando nos lábios. A verdade é mais complexa do que podem imaginar. Máquina do tempo. O velho sócio surgiu de repente, com a voz alta e nervosa. O olhar desenfreado dominava seu rosto. Vocês não têm ideia do que estão falando. Isso não pode acontecer. Miguel sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia desviar o olhar da jovem que se dizia sua irmã. A mistura de raiva e confusão começou a borbulhar dentro dele. E você, o que está fazendo aqui? A mulher que emergiu da caixa respirou fundo, como se tomasse coragem. Aquilo que vocês chamaram de passado não é linear. Nós estamos todos presos em um ciclo, uma máquina do tempo em loop. O que aconteceu com você e a Ana, e até mesmo que a sua mãe sofreu, tudo faz parte de um protocolo que eu precisava estabelecer. As palavras eram enigmáticas, mas a severidade no seu olhar era inegável. A máquina do tempo está brincando? O velho sócio reagiu com desdém, mas Miguel não conseguia pensar. As peças não se encaixavam. Seja lá o que você esteja fazendo, pare agora. Nesse instante, algo começou a brilhar na caixa. Uma luz ofuscante disparou em direções múltiplas. O velho sócio gritou, tentando fugir, mas a luz se expandiu, como se estivesse buscando por algo. Miguel e Ana sentiram uma força invisível, quase os puxando para o centro da luz. Há algo aqui que não deve ser liberado. O sócio gritou, mas era tarde demais. A sala começou a girar e Miguel viu vislumbres de diferentes épocas, momentos de dor e felicidade, de pessoas, sentimentos intensos. E entre essas imagens, algo se destacou. Um rosto. Era o rosto de uma mulher que ele conhecia, uma parte essencial de sua história. É você! Miguel não conseguiu conter o grito. As visões ficaram mais intensas e o nome como uma flecha disparou em sua mente. Margarida, a mulher desaparecida que havia sido parte da sua família, ligada a eles de um jeito que ele nunca imaginara. E assim, a luz os envolveu com uma força avassaladora, e a verdade emergiu do caos. Precisamos detê-los. A voz da mulher ecoou mais uma vez, mas agora tudo parecia distorcido, como se o tempo e o espaço estivessem se desdobrando. A conexão entre vocês é mais forte do que percebem. Saibam que o que está prestes a acontecer pode alterar tudo, e algo terrível se aproxima. Com um último relampejar de luz, Miguel sentiu o chão se afastar sob seus pés. Num instante, eles estavam em um campo aberto, cercados por árvores e um céu limpo. A mulher desaparecida estava ali, refletindo sua forma em cada sombra. A liberdade de escolha está em suas mãos agora, mas estejam avisados, cada escolha transforma tudo. Miguel olhou para Ana e a expressão de dúvida em seu rosto. O que estamos fazendo aqui? Ele virou-se, a confusão agora se moldando em um entendimento amargo. Estamos em perigo. E antes que pudesse terminar a frase, o velho sócio desabou ao chão, uma expressão de dor e medo estampada no rosto. Não,
Isso não pode estar acontecendo. A angústia na voz dele ressoou, e com um movimento abrupto, ele começou a convulsionar. Uma luz negra emanou de seu corpo, e tudo ao redor começou a tremer. Miguel e Ana ficaram paralisados, observando enquanto as sombras do passado começavam a se desintegrar. A jovem mulher sorriu, agora com um ar de vitória e alívio. Está na hora de enfrentar as consequências, Miguel. E a verdade que você teme, a escolha que você fizer agora, definirá não só seu futuro, mas de todos ao seu redor. Miguel estava em choque, sem saber o que fazer. A revelação estava cernindo-se sobre ele como um manto pesadamente. Ele precisava agir, e rápido, mas o peso da responsabilidade estava esmagando-o. No entrelaçar de segredos e dores não contadas, ele sentia que algo muito maior estava em jogo. E no fundo, havia uma pergunta que se apresentava: quem realmente ele era e o que estava disposto a sacrificar pela verdade? O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Miguel sentia as batidas do seu coração ecoarem em seus ouvidos. O velho sócio, agora preso em sua própria armadilha, se debatia enquanto a luz negra pulsava ao seu redor. Ana olhou de relance para Miguel, uma mistura de medo e coragem em seus olhos. A jovem que alegava ser sua irmã observava tudo com um olhar penetrante, como se soubesse algo que eles ainda não conseguiam compreender. Essa conexão é real, a mulher afirmou, sua voz ressoando como um mantra. Vocês não apenas compartilham o mesmo sangue, mas também uma responsabilidade. O passado não é um fardo, é uma escolha que ainda podem fazer e precisa ser enfrentado. As palavras Bela vagavam no ar e Miguel sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, perguntar o porquê de tudo isso, mas a situação estava se desenrolando como uma tempestade. O velho sócio, sufocado pela escuridão, começou a gritar. A sala tremeu e Miguel se lembrou da verdade que haviam abafado. Lembrou-se de Margarida. Precisava agir. Chega! Gritou Miguel, segurando a mão de Ana. Se vai ser dessa forma, vamos juntos. Ele sentiu os olhos dela se arregalarem, mas havia um brilho de determinação ali também. Eles se voltaram para a mulher que emergira da caixa. Se precisamos enfrentar o passado, vamos fazê-lo juntos. A voz de Miguel ecoou, e a sala pareceu calar. A luz começou a brilhar ainda mais, envolvendo-os como um manto. Era o momento que ele havia aguardado, a intercessão de seu destino. A jovem inflou o peito e salou. Lembrem-se, o que escolherem agora moldará seu futuro. Eu serei sempre parte do seu passado, mas o futuro é seu para decidir. Antes que pudessem reagir, a luz os envelopou e Miguel se viu na mesma clareira onde tudo começou, o campo verdejante banhado pela luz quente do sol. Mas algo estava diferente. A sensação de paz era palpável. Ao seu lado, Ana olhava ao redor com descrença. Miguel, estamos livres? Ela murmurou, a esperança infiltrando-se em sua voz. Ele não sabia como responder. Tudo parecia tão surreal, mas ao observar a expressão de Ana, ele percebeu que essa liberdade era uma nova chance, não apenas para eles, mas para todos os que estavam emaranhados naquela história de segredos e mentiras. Uma suave brisa soprou, e as flores ao redor pareciam dançar. Eu sinto que temos poder agora, disse, enquanto fixava o olhar nos olhos dela. Ana assentiu. Vamos colher o que o passado plantou, mas de um jeito diferente. Vamos nos unir e reescrever essa história. Juntos, eles sentaram-se na grama, o sol iluminando seus rostos. Eu sempre quis entender. Você me dá força, Ana. Nós podemos fazer isso juntos, disse Miguel, seu coração agora leve.
E ao fundo, o palácio que uma vez simbolizou o controle do velho sócio desmoronava sob o peso da verdade. Cada tijolo que caía era um testemunho da força deles, mas mesmo naquele momento de esperança, uma interrogação ainda pairava no ar. O que mais precisariam descobrir? Quais segredos ainda estavam escondidos? A vida nunca era simples e as escolhas que fariam daqui para frente eram cruciais. Miguel olhou para Ana e viu algo mais. Um futuro. Nós ainda temos um caminho pela frente, não temos? Ele não sabia o que viria, mas estava pronto para enfrentá-lo. Sim, e nós faremos isso juntos, ela respondeu, sorrindo. Ao final, algo em Miguel sempre soube que a verdade poderia ser transformadora, e com isso a dupla se levantou, prontos para seus novos destinos, e a história deles ainda estava longe de acabar. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho maravilhoso. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos escrever essa história.